Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, povo abençoado, que a paz do Senhor Jesus, essa que excede todo entendimento, esteja sobre nós nesta manhã abençoada de sexta-feira. E neste momento vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos dá de juntos meditarmos na palavra do Senhor, pãozinho diário. Gratidão ao Senhor por Ele nos conceder uma noite de sono tranquila e reparadora. Eu sei que não são todos que podem dizer a mesma coisa, né? Que muitos não tiveram uma boa noite, não dormiram bem. Mas creia que Deus está no controle da tua vida e Ele vai te dar um dia de bênção e de paz. E você vai conseguir ter paz durante todo este dia, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Hoje o nosso pãozinho diário está no Salmo 103. Os versículos são do 7 ao 13. E nos fala assim: fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, mas nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Louvado seja Deus. Olha que palavra, né? O salmista Davi está aqui reconhecendo a soberania de Deus e ele está declarando que Deus fez conhecidos seus feitos a Moisés. Deus fez com que Moisés conhecesse ele, né? Tem aquela passagem onde Moisés pede tanto, ele falava com Deus, só ouvia a voz de Deus. Mas ele pedia que ele queria ver. Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero. E ele insistiu tanto, né? Porque Deus é assim. Quando nós pedimos, ele diz: pedi, dá-se-vos-á. Às vezes Deus não quer fazer naquele momento, mas a gente tá ali: Pai, eu quero, Senhor, eu quero. Às vezes não vai ser nem tão bom pra gente. Mas de tanto a gente pedir, Deus vai lá e eu vou te dar só para você ver que não era o melhor para você. Mas Moisés, Deus dizia: você não pode me ver, Moisés. Se você me ver, você morre. Mas Moisés teimava e que queria ver face a face, né? Porque nós temos essa necessidade. Às vezes a gente quer ver para depois crer, mas Deus quer que a gente crê primeiro para depois a gente ver a bênção acontecer. Porque Deus se mostrou para Moisés, mas só foi uma brechinha. E a palavra do Senhor diz que a luz era tão forte, ele não conseguiu ver o rosto de Deus, porque a luz era tão forte que Moisés caiu. Na hora que ele viu, ele disse: deixa só uma brechinha da porta que eu vou passar e você vai me ver. Mas ele não aguentou, ele caiu inconsciente. Porque o poder de Deus é tão grande que a nossa carne não aguenta. E Deus avisou para Moisés. E o salmista Davi aqui nesses salmos, ele estava, né, referindo a essa passagem. Ele não explicou no que era, mas ele disse que fez conhecido os seus caminhos a Moisés e os feitos os filhos de Israel. Porque Deus, ele se mostrou para Moisés. E o salmista Davi, ele acreditou. Ele sabia. E ele estava falando aqui porque ele creu que Deus se fez
né, presente na vida também dos israelitas. E ele diz que Deus é misericordioso, é piedoso e o Senhor é longânimo e grande em benignidade. Ele está reconhecendo toda essa bondade de Deus. E hoje é eu e você que temos que reconhecer que Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus é bom. Ainda que nós não sejamos, nem merecemos, mas Ele não deixa de ser bom porque a gente não merece. Porque Deus, Ele ama o pecador. Ele só aborrece o nosso pecado. Ele aborrece o pecado. Mas Ele nos ama. E Ele quer que nós reconhecemos a soberania dEle. E reconhecemos que Ele é bom. Assim como Ele foi lá no passado, Ele é no presente e Ele também vai ser lá no futuro. Porque o nosso futuro a Ele pertence. E vamos fazer das palavras do salmista Davi as nossas palavras, reconhecendo que Deus é bondoso, benigno, misericordioso. Ele não reprova para sempre ninguém. Quando nós reconhecemos, arrependemos, né? Porque esse tópico, como eu sempre estou, né, fitando aqui, que esse tópico do mês de janeiro está falando sobre salvação. Então, quando se fala de salvação, mostra que Deus é tão bom que a gente pode ter milhões de pecados. Mas quando Ele diz que aquele que se arrepende deixa, confessa o seu pecado com arrependimento e deixa de pecar, alcança a misericórdia do Senhor. Aleluia. Porque mais pecador do que Davi, eu sei que tenha, hoje em dia tem, talvez, né, que tenha pessoas que até pecou e peca mais do que Davi, mas daquela época, né, Davi foi um destaque no pecado, na fraqueza humana. Ele caía o tempo inteiro, ele se arrependia, pedia perdão, chorava, Deus perdoava, Davi daqui a pouco estava lá pecando de novo. Mas Deus nunca deixou de perdoar ele. Ficou as consequências do pecado. Porque ninguém é obrigado a pecar. Mas uma vez que pecou, é obrigado também a ter as consequências. Deus ameniza sim, porque Ele é misericordioso. Mas nós vivemos as consequências do nosso pecado. É como o nosso corpo. Se a gente sabe que não pode ingerir tal alimento, a gente vai lá e ingere, claro que o corpo vai sentir. E assim é o pecado. O pecado não dói na hora, mas depois que a dor chega, a gente é obrigado a curtir ela, pedindo a misericórdia do Senhor. Então, por isso nós temos que fugir da aparência do mal e todos os dias pedir perdão a Deus. Porque a gente erra, peca até em pensamentos. Mas Deus é bom. Ele não nos deixa na provação para sempre. Aleluia. Ele está acima do céu, elevado acima da terra. Assim, né? Assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a misericórdia para com os que o temem. Deus é misericordioso para aqueles que temem a Ele. Não é ter medo de Deus. Ele não quer que ninguém tenha medo dele, mas temer. E temer ao Senhor é reconhecer que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Aleluia. E assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quando nós reconhecemos tudo isso e clamamos pela bondade de Deus, Ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele nos ajuda a não pecar, a não errar, a não cair na tentação. Quando nós reconhecemos que somos pecadores,
e pede a bondade e a misericórdia de Deus, ele se mostra para nós, né? E assim como um pai, ele se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E nós somos filhos de Deus, filhos herdeiros. Aleluia! E Ele nos ama com amor de pai. Ele nos ama mais do que o amor de uma mãe. Porque uma mãe nunca vai dar o seu filho por amor a ninguém. E Ele deu o único filho dele por mim e por a humanidade inteira. Nem todos reconhecem, mas Ele veio para todos. Ele enviou o filho dele para todos, mas nem todos querem, né? Mas cada um que faça a sua parte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O perdão de Deus funciona muito, aleluia, que Ele limpa os nossos pecados, criando uma tela limpa para nós mesmos, que nos lembremos dos erros que cometemos. Aleluia! Deus escolhe perdoar e esquecer, né? Eu me lembro quando eu fui logo, né, para a presença do Senhor, que eu reconheci que eu precisava mesmo da salvação de Deus. O Espírito Santo começou assim como uma lista na minha mente, me lembrando de tanta coisa, desde quando eu era menina, que eu praticava algumas coisas, às escondidas, e Ele começou a me lembrar, isso, Ele, para mim, pedir perdão. E eu chorava, mas eu chorava tanto na presença do Senhor, que eu só voltava da igreja com os olhos inchados. Meu olho já inchado, eu voltava assim toda transformada, de tanto chorar. Quando eu me lembrava dos meus pecados, eu chorava pedindo perdão para Deus e pedindo ao Senhor para salvar minha família. E Ele é misericordioso. E quando Ele perdoa os pecados, Ele não se lembra. Ele joga no mar do esquecimento. Aleluia! E Ele pede que a gente não se lembre mais dos erros que cometemos. Deus escolhe perdoar e esquecer. Ele nos aniquilou e não guarda contra nós os nossos pecados. O Senhor não nos trata de acordo com as nossas ações pecaminosas, mas estende a graça através do perdão. Temos uma ficha limpa, uma nova vida nos esperando quando buscarmos o perdão de Deus. Tá vendo? Podemos nos livrar da culpa e da vergonha por causa da sua incrível dádiva para nós. O salmista relembra que os nossos pecados foram afastados de nós, como o Oriente está do Ocidente. É o mais longe que você pode chegar. Aos olhos de Deus, nossos pecados não se apegam mais a nós. Isso é motivo de alegria e agradecimento de Deus por sua incrível graça e misericórdia. Amém? Louvado seja Deus. Oremos. Amado Deus, obrigado por teu perdão e esquecimento dos meus pecados. Obrigado, meu Pai. Eu te agradeço, Pai, por esta palavra, por este momento desse pão diário. E cada um que vai ouvir esta palavra, Senhor, sejam agraciados pelo teu poder. Em nome de Jesus. Tenham todos uma sexta-feira de bênção e de paz. No nome de Jesus.